a Europa, que já estava um enorme caldeirão, um enorme barril de pólvora, explode. Explode no quê? Explode na Primeira Guerra Mundial. Pessoal, e aí antes de continuar, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Eu acho que vocês conhecem até melhor do que eu, o canal Nostalgia, que é o do Felipe Castanhari. E ele tem um sobre a Primeira Guerra Mundial, um episódio, né, sobre a Primeira Guerra Mundial muito bom. Inclusive, eu assisti ontem, então vale a pena vocês darem uma olhada lá. Então, quem aí tiver tempo, quem gosta do assunto, geralmente vocês gostam muito, é um vídeo de 1 hora e 9 minutos, aproximadamente. Quem gosta, veja. Essa dica que eu passo para vocês, porque é um vídeo muito bem feito, que pega essas questões dos antecedentes da guerra, que pega também ali falas, as batalhas da Primeira Guerra, o desenvolvimento dos conflitos, a organização das forças militares, o surgimento, o crescimento do avião, e uma série de coisas muito bem trabalhadas neste vídeo, tá bom? Então, essa é uma dica que eu passo para vocês, que eu não posso passar aqui não, porque eu tenho que gravar essa aula no YouTube também. Bom, dito isso, deixa eu compartilhar a tela com vocês, e aí nós continuaremos a trabalhar com determinadas, deixa eu ver aqui, com determinadas questões, né, relacionadas à Primeira Guerra. E aí, né, nós entraremos na aula de hoje, veremos determinadas questões relacionadas à morte do arquiduque, o que leva às sucessivas declarações de guerra. Bom, Ana Júlia, começa para nós, fazendo um favor, a questão balcânica. Pode ler até o conflito, por favor, para nós aí. Tá bom. A questão balcânica. Disputas nacionalistas dos Balcãs que levaram ao início da Primeira Guerra. Região sob o domínio do Império Turco-Otomano, que se estendia também até o Oriente Médio. Sinais de fraqueza do Império Turco durante o século XIX, com a independência de determinadas regiões. Cobiça de outros países junto aos Balcãs, principalmente Áustria e Rússia. 2 projetos para a região. Formação de um grande estado que se chamaria Grande Sérvia. Para isso, precisava anexar a região da Bósnia e Herzegovina, apoio russo. A Áustria desejava se expandir pelos Balcãs e formar uma monarquia tripla, envolvendo a Áustria, Hungria e território balcânico. Chegada de Francisco Ferdinando à Áustria, na região por Gavrilo Príncipe. Estudante que participava de uma associação secreta chamada Mão Negra. Declaração de guerra do Império Austro-Húngaro à Sérvia. Política de alianças que levou à mundialização do conflito. A Primeira Guerra foi o principal conflito que ocorreu após a expansão da industrialização e provocou, entre outros fenômenos, o desenvolvimento da tecnologia bélica, que se tornou um setor importante para as economias dos países europeus. Então, vamos pegar. Em primeiro lugar, o que é o Império Turco-Otomano? Esse Império Turco-Otomano havia se formado ainda lá no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Ele se forma depois da tomada de Constantinopla pelo sultão Maomé II. E aí ele pegava as atuais regiões da Armênia, da própria Turquia, da Bulgária, da Sérvia, da Bósnia, da Grécia. Então era um império multiétnico e muito forte. Muito forte. Tem uma série na Netflix muito boa, né, chamada A Ascensão do Império Otomano, em 4 episódios, que mostra ali determinadas interpretações de coreografia, ali, de batalhas e tudo mais, e historiadores, né, falando sobre a tomada de Constantinopla, que representou o início da ascensão do Império Turco-Otomano. Mas isso em 1453.
Depois disso, mais de 400 anos haviam se passado. E aí é normal, o Império surge, ele tem o seu surgimento, ele tem o seu auge e ele tem sua queda. E o Império Turco-Otomano, durante o século XIX, já estava nesse período de queda. Algumas regiões no século XIX, como a própria Sérvia, como a Bulgária, como a Grécia, haviam se tornado independentes do Império. Então, ou seja, fala assim, não aceitamos mais a sua autoridade, queremos uma bandeira própria, um governo próprio, entrando dentro dessa política nacionalista do século XIX que eu falei com vocês na aula passada. Então, seria aqui a mesma coisa, o pessoal, de que se determinados estados no Brasil quisessem se tornar independentes, foi isso que essas regiões fizeram em relação ao Império Turco-Otomano, mas que ainda é um império que pegava onde hoje é a Armênia, pegava onde hoje é a própria Turquia, pegava Israel, pegava a Palestina, ainda continuava territorialmente falando, o Império Turco-Otomano ainda continuava grande, ainda continuava forte, territorialmente. E com pretensões de dominação, principalmente dos russos, na região dos Balcãs, o Império Turco-Otomano não olhou com bons olhos. Outro ponto de fundamental importância: Império Turco-Otomano e Rússia já tinham um histórico de conflito. Falava-se naquele momento na Europa que se a Europa era um grande barril de pólvora, os Balcãs seriam como a corda desse barril. Porque a corda é o lugar que você coloca fogo para aquilo tudo explodir. E realmente, só para vocês terem uma ideia, meninos, a última grande guerra que ocorreu na Europa, o último conflito armado, foi também na região dos Balcãs. Isso na década de 90. Final dos anos 80 e início dos anos 90, você tem ali, né, o processo de reconhecimento de independência da Croácia, essa independência dessas regiões que foram independentes no início do século XX. Depois da Primeira Guerra Mundial, formou-se o projeto da Grande Sérvia, que foi chamado de Iugoslávia, e no final do século XX, no final dos anos 80 e início dos 90, essas regiões reivindicaram novamente suas independências, havendo a guerra. E aí, gente, você teve lá a própria Bósnia, Montenegro, Sérvia, Croácia, a região do Kosovo, que até hoje luta por ter um reconhecimento da própria independência, e Albânia. E aí você tem a ação, desculpa por ir na década de 90, mas para entender como essa região é conflituosa. Você teve a ação do chamado Carniceiro dos Balcãs. Quem que era o Carniceiro dos Balcãs? Era um presidente que governou a Iugoslávia e não queria dar a independência para essas regiões. Qual que era o nome dele? Slobodan Milosevic. Ele foi condenado no tribunal de Haia à prisão perpétua. Ele morreu no início dos anos 2000, julgado e condenado por crimes contra a humanidade. Estava vendo um documentário sobre a Sérvia algum tempo atrás. Esse homem era ruim, mas ele era ruim. Ele era ruim mesmo. E por que eu falei nessa situação da década de 90? Porque essas questões da Sérvia atravessaram o século XX. Inclusive, voltando aqui para a Primeira Guerra, ajudando, sendo um fator muito forte para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Desses dois projetos aqui, que a Ana Júlia leu para nós, após a Primeira Guerra Mundial, se deu a formação da chamada Grande Sérvia, que foi batizada como Iugoslávia, e existiu entre a década de 40 e o final dos anos 80. Bom, meninos, outro ponto também. Que nem eu falei, a região dos Balcãs seria a corda para
acorda para o grande barril de pólvora, certo? Pois bem, jogaram fogo na corda. A morte do arquiduque joga fogo na corda. E o que acontece quando você joga fogo na corda? Pouco tempo depois, aquilo tudo está explodindo. Sobre a morte do arquiduque, ele foi na Sérvia para basicamente falar: e a Sérvia é nossa, é da Áustria. E aí o Gavrilo Príncipe, o estudante e tudo mais, ele agiu por conta própria. Ele agiu, fazia parte do movimento terrorista chamado Mão Negra, que era contra a presença austríaca. Entretanto, gente, o governo da Áustria acreditava que quem mandou matar o arquiduque, o príncipe, foi o próprio governo da Sérvia. E aí o governo da Sérvia falou: não, não tem nada a ver com isso, não. Mas vocês mandaram matar. Não, a gente não tem nada a ver com isso, não. Então a gente vai invadir. E por conta da política de alianças, a Áustria declara guerra à Sérvia, a Sérvia declara guerra à Rússia, a Alemanha declara guerra à Rússia, a França declara guerra à Alemanha, a Alemanha invade a Bélgica, a Inglaterra declara guerra à Alemanha, e assim, com menos de 2 semanas, o conflito já está generalizado. Já está generalizado. E aí nós temos, né, as primeiras movimentações. Ana, mais uma vez você lê para nós do 4, o conflito, até o 4.2. O conflito. Primeiras movimentações. Certa euforia com o início do conflito. A defesa da nação, influenciada pelo nacionalismo, foi saudada com entusiasmo. Crença de que a guerra seria mais rápida, e até o Natal de 1914 os soldados estariam de volta. A guerra para acabar com todas as guerras. Mudança de lado da Itália em 1915 e aliança entre alemães e turcos ainda em 1914. Gente, eu falei com vocês, né, que pela primeira vez na história se dava alianças, eram feitas alianças antes de um conflito acontecer. A Tríplice Aliança, formada por Áustria-Hungria, né? Áustria-Hungria, Alemanha e Itália, ou pelo menos uma assinatura entre eles, e a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. Com o início do conflito, novos grupos no nosso país foram entrando dentro de cada tríplice, podemos dizer assim. É o caso, né? No caso, a Itália, mesmo assinando esse acordo com a Alemanha e com a Áustria, ela muda de lado. Na verdade, em 1914, ela não declara guerra a ninguém, fala assim: eu vou manter a minha posição de neutralidade. E aí, em 1915, os franceses chegam para os italianos e falam assim: se você entrar do nosso lado, você tem áreas que deseja da Áustria. Nós te damos essas áreas. A área de Tirol, Istria, Trento, que são hoje estados italianos, pertenciam à Áustria. E aí a Itália falou assim: não, a gente aceita. E ainda em 1914, pelo fato dos turcos otomanos terem pretensões ali na região dos Balcãs, eles entram na guerra do lado da Alemanha. E aí começam as primeiras movimentações para o conflito. Lembrando, gente, a Sérvia estava do lado de quem? Da Tríplice Entente. A Bulgária estava do lado de quem? Da Tríplice Aliança. E outros mais acabaram se adequando a essa situação. Batalhas no norte da África. O que isso demonstra? A guerra saindo desse quadro europeu. Batalha no Egito, no Marrocos, em outras regiões.
Ô, Sara, é sim. Tá, eu digito sim. Deixa eu só. Ô, Flávio, Pode falar? eu falo só em relação a, tipo assim, quem está do lado de quem. Tá, Pô, entendeu? eu vou colocar isso aqui. Com o desenvolver dos conflitos, a Itália passa para o lado da entente. A palavra entente, gente, vem do francês entente, que é acordo, ou seja, acordo, tríplice acordo, ou acordo cordial. Vi isso no Nostalgia, viu? Vale a pena vocês dar uma olhada do lado da entente. Aí eu vou colocar só as iniciais. França, Inglaterra e Rússia. E a Bulgária e Sérvia para o lado da aliança. Só para lembrar vocês aí, né? Aliança. Alemanha, Áustria e Alemanha e Áustria principalmente, né? E Turquia também. Na verdade, o Império Turco Otomano. Bom, vamos continuar aqui pelo seguinte, né? Chamada agora as movimentações dos exércitos que ocorrem entre 1914 e 1915. Lembrando uma coisa, todos os lados acreditavam num breve conflito, pelo fato de terem feito pesados investimentos em armamentos naquele período dos antecedentes da guerra. Por isso que nós estudamos os antecedentes, gente, todos os movimentos lá, a Belle Époque, a paz armada, o nacionalismo, a formação de alianças. Então, tudo isso ajuda nós a entendermos o desenvolvimento do conflito. Lembrando, que um conflito dessa magnitude não era experimentado pela Europa desde o início do século XIX, envolvendo tantas nações desde o período napoleônico. E aí, quando experimentou, todo mundo ficou assustado com a situação. Como a Ana Júlia leu para nós, a ideia de guerra para acabar com todas as guerras era muito válida, porque ali o que estava acontecendo era algo muito forte, intenso. Entretanto, não foi a guerra para acabar com todas as guerras, foi a guerra que levou à Segunda Guerra Mundial. Porque muita coisa não foi resolvida dentro da primeira. E criou-se mais problemas ao final dela. Entretanto, vamos ver aqui a chamada guerra de movimento. Ana Júlia, mais uma vez para nós, até o 4.3, fazendo favor. Guerra do Movimento, 1914 a 1915. Plano Schlieffen, plano que consistia em formar duas frentes de ataque, uma em direção do leste e outra para o oeste da Europa. Ataques à França e ao Império Russo, decisão da guerra na frente ocidental. As expectativas iniciais de uma guerra rápida começaram a ser frustradas, ainda em seu primeiro ano, com tensão dos alemães na Batalha de Marne, que foi chamada de Milagre de Marne. Dificuldades do exército da Áustria de avançar e submeter a Sérvia. Mobilização dos russos na frente oriental e derrotas dos mesmos nas batalhas de Tannenberg e dos Lagos Masurianos. Guerras na África. Togolândia, alemães versus ingleses na região. Perda de controle alemães sobre a região. Guerra de trincheiras. Com a chegada do inverno, grandes túneis foram cavados para a proteção dos soldados. Ana Júlia, como é que fala o nome do plano mesmo, hein, que eu nunca soube falar? Plano Schlieffen, isso mesmo? Eu também não sei falar, não, só sei, mais ou menos. No francês eu ainda me viro, agora no alemão não dá, não. Alemão é coisa do dark demais.
Mas eu acho que é do jeito mesmo que você falou, viu? Eu não tenho certeza, não. Mas vamos pegar aqui. Em primeiro lugar, então agora o conflito já se iniciou. A Alemanha divide seu exército. Primeiro, né, ela passa pela Bélgica, que cria um sério problema. Qual o problema é esse? A Bélgica era neutra para atacar a França de surpresa. A Bélgica não havia declarado guerra. E aí, quando ela passa pela Bélgica, a Inglaterra fala assim, não, isso aqui eu não vou aceitar, não. E a Inglaterra entra até também dentro das determinações do tratado da Entente Cordial, da Tríplice Entente, entra também, manda exércitos para a França e começa uma dura resistência. Meninos, aqui uma coisa, né, que não foi colocada na apostila. O exército alemão desloca toda a sua força para a França. Toda mesmo. A Alemanha pega e empurra o seu exército da fronteira, passando pela Bélgica, com força para chegar até a França. Entretanto, na frente oriental da Alemanha, da região oriental da Alemanha, os russos atacam. E aí ela tem que dividir essa força de batalha em duas. E isso impede um avanço maior, principalmente na Batalha do Marne. Por que nessa batalha? Porque os alemães estiveram muito próximos de Paris. Estiveram próximos de invadir e conquistar Paris. Um movimento conhecido como o Milagre do Marne, essa batalha, né, envolveu uma feroz resistência que paralisou o avanço do exército alemão. E o exército alemão, que havia se deslocado muito bem nos primeiros meses de guerra, a partir do Marne, fica imobilizado. Fica ali estacionado, e aí começa um forte equilíbrio de forças que dura em torno dos seus 2 anos. É a Guerra de Trincheiras. O que eram trincheiras? Meninos, outra notícia. Eu vou ter mais uma aula com vocês hoje, viu? Mas vamos voltar aqui. Terei a aula das 9h50 com vocês. Pessoal, vamos prestar atenção aqui, voltando. O que acontece, né? E o que eram as trincheiras? As trincheiras eram grandes buracos de em torno de 1,5 metro a 2 metros de altura, com quilômetros. E quando eu digo quilômetros, quilômetros mesmo de comprimento. Qual que era o objetivo da trincheira, né? Facilitar o abatimento do inimigo. Então, por exemplo, quando eu estou ali baixo numa trincheira, o inimigo vem me atacar, eu dou um tiro nele porque eu estou mais num ponto de vista privilegiado em relação a ele. E aí, tanto no caso, né, grandes trincheiras foram cavadas na França, na divisa da França com a Alemanha, outras trincheiras foram cavadas na Áustria, algumas na Rússia. Os exércitos ali, então, ficaram bem estacionados por conta das trincheiras. E a distância que separava, por exemplo, uma trincheira da Tríplice Entente para uma trincheira da Tríplice Aliança era uma coisa aí de 5 a 10 quilômetros. Então, de 5 a 10 quilômetros, o inimigo estava em outra região. Flávio, o que acontecia caso o inimigo avançasse sobre uma trincheira? Você recuava e fazia outra.
Lembrando que não era fácil avançar sobre uma trincheira. Por quê? Em primeiro, você tinha ali exatamente, o Matheus, que eu ia falar agora, a chamada terra de ninguém. E o que tinha na terra de ninguém? Tinha arame farpado, tinha mina terrestre, tinha cachorros atacando os inimigos. Então, um avanço sobre a terra de ninguém era algo de uma extrema dificuldade, que fez com que essa guerra, a guerra de trincheiras, né, paralisasse os conflitos, paralisasse os avanços por quase 2 anos, entre 1915 e 1917. E, meninos, e aí aconteceram algumas coisas bem curiosas dentro dessa guerra de trincheiras. Como eu falei, tanto a Tríplice Entente como a Tríplice Aliança acreditavam que a Grande Guerra não duraria até o final do ano, até o final do ano de 1914. Ô, Flávio, Pode te falar? interrompendo rapidinho, a guerra paralisou, você falou de 1914 a 1915? 1915 a 1917. Paralisada por conta das trincheiras. Depois a gente vai ver como ela desparalisou, né, ou se movimentou, podemos dizer assim. E pessoal, e aí é um caso muito curioso, né, dentro da Primeira Guerra Mundial. Qual é esse caso? O caso do Natal de 1914. E o que aconteceu nesse Natal de 1914? Dentro de uma das trincheiras, um soldado, se eu não me engano, escocês, que fazia parte da Tríplice Aliança, né? Desculpa, da Tríplice Entente, vai e levanta a bandeira branca. Ele chega, ele pede uma trégua para alemães e austríacos que estavam na outra trincheira. E eles aceitam. E aí, no dia 24, no dia 25 de dezembro, eles promovem uma festa, um Natal, que eles fazem uma fogueira, cantam música, se abraçam, jogam futebol e comemoram o Natal em conjunto. É um momento de cavalheirismo dentro de uma brutalidade, que é a própria guerra. E, lógico, os generais, tanto da Alemanha quanto da Inglaterra, não gostaram dessa situação e mandaram esses soldados que participaram daquela confraternização para casa. Né? Você tem um nacionalismo, você tem um ódio, mas você tem um momento de cordialidade dentro dessa guerra de trincheiras, né? Ana, lê para nós, fazendo um favor. Deixa eu só descer um pouco aqui. Pode ler do 4.3 ao 4.4, fazendo favor? Até o 4.4. Guerra de Trincheiras, 1915 a 1918. As trincheiras serviam de abrigo para os soldados na guerra, que se tornava cada vez mais equilibrado, devido às novas tecnologias bélicas. A experiência nas trincheiras foi a mais traumática para os que lutaram na Primeira Guerra. Condições desumanas nas trincheiras, lama e a sujeira, os gases tóxicos utilizados pelos inimigos e a convivência com a morte faziam parte do cotidiano naquele contexto. As trincheiras eram cercadas por arame farpado, sacos de areia e latas amarradas, que serviam como alarme, caso algum inimigo se aproximasse. Batalha de Verdun, grande ofensiva alemã, iniciada em 1916, que contida por franceses. No fronte ocidental, os dois lados lutaram sem avanços significativos em uma faixa de 800 quilômetros, que ia desde o norte da Europa até a Suíça. Então, meninos, como a própria Sara me perguntou, essa guerra de trincheiras ela dura principalmente entre 1915 a 1917. As trincheiras ainda eram encontradas em 1918, mas em 1918 elas já estavam sendo rompidas.
E, pessoal, como era a vida na trincheira? A vida na trincheira era insuportável. Volto a repetir. A vida na trincheira era insuportável. Como eu mesmo falei, as trincheiras eram buracos em torno de 1,5 metro a 2 metros de altura e com muitos, e eu repito, muitos quilômetros de extensão. Como a Ana acabou de ler para nós, algumas trincheiras pegaram do norte da França até a Suíça, pegando em torno de 800 quilômetros, feitas pela Entente e pela Aliança. E, desse modo, houve um equilíbrio de forças muito grande naquele momento. Agora, voltando na vida, como era a vida nas trincheiras, relatos de soldados dizem, meninos, que durante o período da noite era comum você estar dormindo e estar passando rato no seu nariz, na sua cabeça, rato te mordendo, rato mordendo bota, rato mordendo sua comida, rato mordendo o cano das suas espingardas, piolho, infestação de piolho também era muito comum uma pessoa começar a coçar a cabeça, mas insuportável. Então, a morte dentro das trincheiras por doenças causadas por péssimas condições de higiene e de saúde eram comuns. Eram muito comuns. Matou muita gente também. E, gente, eu falei, né, que a Primeira Guerra Mundial gerou em torno de 10 milhões de mortos. 10 milhões de mortos só o número de soldados, tá? Para corrigir uma coisa que eu falei aqui. De populações civis, nós chegamos aí em torno de 4 a 6 milhões de pessoas, contabilizando um total aqui de entre 14 e 16 milhões de pessoas. Em 1916, tentando furar a trincheira, você tem a batalha na verdade aqui, Ana, é Verdun, de Verdun, na França. E foi uma grande ofensiva alemã sobre a cidade de Verdun, que alguns números falam, levou a 1 milhão de mortos. Só nessa batalha, dos dois lados. Dos dois lados. Outro milagre também, a contenção das forças alemãs em Verdun. E, principalmente, essa batalha mostrava quanto as forças estavam equilibradas. Do outro lado do Atlântico, gente, os Estados Unidos olhavam com alguma curiosidade o que acontecia na Europa, mas haviam declarado neutralidade no início dos conflitos. Os Estados Unidos vinham se entupindo de dinheiro por conta da guerra. Produtos agrícolas para vender para a Europa, os Estados Unidos vendiam. Produtos industriais para vender para a Europa, os Estados Unidos vendiam. Dinheiro para emprestar para a Europa, os Estados Unidos emprestavam. Principalmente para a França e para a Inglaterra. E aí chegou o ano de 1917, os Estados Unidos olharam para aqui e falaram assim, gente, se a França e a Inglaterra perderem essa guerra, como nós vamos exceder? Não vai ter muito jeito, não. Por isso que o ano de 1917 é chamado de o ano crítico. Então, né? (1917). Além de ser nome de filme, né? Que eu ainda não vi. Dizem que o filme é muito bom. Foi chamado de ano crítico, pois marcou a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia na
Primeira Guerra. E essa nova configuração muda as forças. Eu falei com vocês que entre 1915 e 1917, as forças estavam extremamente equilibradas. Em 1917, com a declaração formal e com a chegada dos primeiros soldados dos Estados Unidos à Europa, para lutar no conflito, você vai ter um desequilíbrio para o lado da Tríplice Entente. Porque os soldados americanos, soldados estadunidenses, entravam na guerra preparados e descansados. Tanto os alemães quanto os franceses, quanto os ingleses, quanto os austríacos, quanto os próprios russos, já estavam nesse conflito há quase 3 anos. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, nós temos os Estados Unidos se preparando para o conflito, preparando muito bem o seu exército, preparando muito bem as suas forças de guerra, o que permitiu a eles mudarem a configuração do conflito. Lembrando, gente, há um tempo atrás eu vi uma questão, eu falei assim, gente do céu, mas não sabia disso não. O que falava essa questão? Chegaram a ocorrer algumas batalhas da Primeira Guerra Mundial no continente americano. Num episódio conhecido como, colocando aqui, e aí na próxima aula eu falo isso melhor, episódio do telegrama Zimmermann. Mensagem enviada aos alemães, aos mexicanos, os prometendo a retomada de territórios nos Estados Unidos, caso apoiassem a Alemanha na Primeira